Muito bem, seja bem-vinda ou seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou falar sobre o que eu penso sobre o futuro da inteligência artificial no mercado de trabalho. Esse vídeo eu sei que pode se tornar uma coisa complexa, mas eu vou tornar ele muito simples porque ele é só uma resposta a um texto que eu li do meu amigo Eduardo Muri. Eu vou deixar o link do texto aqui na descrição, onde ele fala sobre as pessoas que trabalham no ramo dele, que são os planejadores financeiros. E ele traz uma argumentação bastante interessante por causa que ele ainda acredita que pode existir um pouco de humanidade em determinados trabalhos, principalmente quando eles precisam ser personalizados e conhecer os clientes. Mas ele também afirma que acredita que a inteligência artificial vai chegar um momento que ela não erre mais. Boa. E o que eu penso disso especificamente? Eu concordo nos dois pontos, na verdade. Acredito que existirão ciências humanas que serão necessárias dentro de um cenário econômico e também que as inteligências artificiais vão errar muito menos no futuro. E por que eu digo isso, então? Existe um hype, né, muito da inteligência artificial e por causa disso existem muitas discussões sobre como que o mundo vai se tornar e como que o mercado de trabalho vai se tornar. E eu gosto de pensar no ponto econômico porque meio que é como as coisas funcionam no mundo. Eu não acredito que as inteligências artificiais vão deixar de serem desenvolvidas por causa de uma movimentação popular. Eu acho que as coisas acontecem quando alguma coisa é muito ruim, e aí pode ser que essas tecnologias parem de ser desenvolvidas. Mas, pelo que eu entendo da humanidade, essas pessoas precisam ver o quão ruim precisa ficar primeiro para depois voltar atrás. Então, nesse sentido, as inteligências artificiais acredito que vão chegar num patamar muito elevado de precisão no que elas fazem, na geração de coisas, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que elas vão atender a um público muito específico e esse público é um público pobre. O Atila fez um vídeo sobre isso. Se torna barato em alguns determinados ramos, principalmente, sei lá, vamos pensar na música, por exemplo, de criar músicas com inteligência artificial e elas serem boas o suficiente para que você coloque elas em lugares onde antes ou agora ainda seja preciso pagar para ter o direito de ouvir essas músicas. Vamos pensar em mercado, por exemplo, academia. Então, todas essas músicas que tocam nesses lugares e músicas que você conhece ou que você já ouviu em outros lugares, elas têm direitos autorais. Esses direitos autorais, então, geram receita para as pessoas que criaram. Com a inteligência artificial, essas músicas podem ser substituídas por qualquer coisa genérica e não precisam receber direitos autorais, e as pessoas que consomem, que não estão prestando atenção, podem ser facilmente ludibriadas ou elas realmente não se importam com o que está acontecendo. E esse consumo, então, dessa coisa que a inteligência artificial gera em determinados pontos, né, principalmente, sei lá, na área de entretenimento, quanto música, quanto textos, quanto vídeos, publicidade, eu acho que o mercado de trabalho vai mudar, mas vai se tornar muito caro o trabalho que existem pessoas por trás desse trabalho. O que eu quero dizer é que as pessoas que têm mais recursos vão preferir consumir materiais desenvolvidos por humanos do que materiais desenvolvidos por inteligência artificial, não pelo fato de ser melhor, mas pelo fato de ser mais inacessível do que os conteúdos da inteligência artificial. Eu vejo isso em outros ramos da sociedade, por exemplo, como mercados de luxo ou a própria saúde, né? Então a gente vê essa dinâmica das pessoas com mais recursos querendo se distanciar mais das pessoas com menos recursos para serem diferentes e para se destacarem. E quando a gente tem uma tecnologia que meio que cria uma grande quantidade de conteúdo que pode ser ou não usável pelas massas, por exemplo, por ser barato, então a gente vai ver uma utilização desses recursos, né, utilização desses materiais por uma camada mais classe média e pobre, e diferenciando das outras classes, né? Então as outras classes, para tentar se distanciar e se fazer diferente, não por uma questão de qualidade do conteúdo, mas mais por uma diferenciação das massas, vão optar por utilizar materiais feitos por humanos. E aí eu acho que entra essa questão do profissional que quer meio que sobreviver nessa ideia de um futuro
onde a inteligência artificial vai substituir vários empregos, o que eu acho muito difícil ainda também substituir em massa os empregos, porque enquanto a exploração humana for rentável para as corporações, eu acho que ainda a força de trabalho humano vai ser utilizável e explorada do máximo que for possível. Ainda vai ter espaço para isso. E aí as outras pessoas que trabalham com outros tipos de trabalhos mais intelectuais talvez consigam ter uma valorização mais forte se conseguirem vender seus trabalhos para pessoas com maior poder econômico e, consequentemente, de forma mais cara. É claro que isso não vai acontecer de uma forma muito dinâmica e pacífica como a gente acha que vai acontecer, porque imagina só, se você começa a pensar que a inteligência artificial consegue substituir a maioria dos trabalhos, então como que vai ser a economia a partir do momento que as pessoas não precisarem mais trabalhar? Então, será que está todo mundo aceitando a ideia de que a gente vai ter um possível fim do capitalismo como a gente conhece hoje? E talvez as riquezas sejam distribuídas a partir da utilização dos algoritmos? E como que esses algoritmos vão ser construídos, né? Para favorecer quem, por exemplo, dentro de um ambiente econômico, né? Então, que tipo de consumo a gente vai ter depois, né? Que tipo de serviço nós vamos consumir, que tipo de produto nós vamos comprar? Ou como que essa dinâmica vai funcionar quando as inteligências artificiais começarem a fazer essa administração por si só, né? Então, são questões que eu acho que levantam bastante curiosidade nas pessoas e talvez um medo muito mais expressivo do que deveria, porque ainda acredito, como Almuri, que existe espaço para humanidades em diversas áreas de serviços, de produtos e outras coisas mais que interessem ao humano, no caso, né? Então, buscar se especializar em entender problemas mais específicos para as pessoas pode se tornar uma boa ideia se você quiser continuar tendo um trabalho. Beleza? Eu sei que é um vídeo muito simples, é uma opinião muito pontual, mas se você quiser discutir mais sobre isso, coloque nos comentários aqui o que você acha. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.